Eu me lembro que quando criança eu tinha uma dificuldade muito grande de concentração e a professora chegava passando a matéria, né? E eu queria prestar atenção na matéria, mas eu não conseguia, né? E depois eu vim perceber que eu também, na fase mais adulta, eu passei pela dificuldade que eu não conseguia me enquadrar num ambiente de rotina. Então era muito difícil para mim ter um emprego, né? E eu percebi isso muito rápido, né? E eu tinha muita dificuldade também de saber qual seria a profissão que eu iria encarar na minha vida, né? E era complicado ter esse posicionamento. De tal forma que foi passando um tempo e logo no início eu começava bem e eu já não queria mais. E era difícil para mim, eu acabei experimentando várias possibilidades de trabalho, mas eu não me enquadrei assim no ambiente corporativo, né? Mas também é uma coisa que eu sempre tive, foi tino para o empreendedorismo. Então eu comecei vários projetos que eu conseguia decolar ele muito rápido. Eu tinha muita iniciativa, eu tinha muita força para empreender. Só que no decorrer das coisas, ela também, quando entrava a parte da rotina do dia a dia, de algum momento o negócio começava a desfragmentar. Então eu tinha a iniciativa, eu percebia, mas eu não tinha a continuidade. E eu não sabia por quê, eu ficava confuso, né? Então o negócio acabava e como consequência disso, e eu não ia procurar solução para que o negócio pudesse prosseguir. Eu já começava um outro. Olhando para trás, muitas coisas na minha vida eu abandonei porque eu não tive paciência de encontrar soluções quando os problemas vinham. Então eu não me firmava, né? E aí, olhando para trás, eu sempre fico pensando, se eu tivesse feito isso, tinha dado certo. Se eu tivesse feito aquilo, eu tinha solucionado. E de repente a vida foi passando, né? Depois de um tempo, eu encontrei uma pessoa muito legal e uma pessoa que eu já estou há quase 20 anos com ela. Nós temos 2 filhos maravilhosos. No primeiro casamento eu tive também um filho fantástico. Nesse meu processo de começar as coisas e não dar continuidade, isso fez com que a gente passasse por muitas dificuldades. Então, se eu fosse fazer um resumo e falar com que minha vida se pareceu hoje, eu diria que com uma montanha russa. Uma montanha russa, porque muitas vezes a gente estava super legal e na outra vez a gente estava no fundo do poço. E o sentimento que isso me trazia era de angústia, porque nós tínhamos um risco muito grande de estar embaixo, né? Então a família já estava até acostumada e era uma situação muito ruim, porque nós tínhamos que depender muitas vezes de pessoas. Passamos muitas dificuldades por causa disso, né? E eu acabei ficando com muita ansiedade. Eu tive muita ansiedade e a ansiedade me levou a ter problema de saúde. Eu tive problema de pele, tenho problema de pele. Na verdade eu estou com problema de pele, mas desenvolvi também algumas questões na parte circulatória, fiquei com pressão alta e depois também eu vinha a ter uma questão física, foi afetada e baixa estima, muita baixa estima. Então isso me dificultou bastante continuar com aquele brilho, né, que eu sempre tive. Então, quer dizer, chegou uma hora que eu parei de brilhar e realmente foi uma fase muito difícil da minha vida, porque eu comecei a me desempoderar. Eu não tinha mais aquela força que eu tinha quando eu era jovem, que eu era empreendedor, que eu conseguia alavancar um negócio muito rápido e acabei ficando assim, quase que eu perdi as esperanças, para falar a verdade, né? Tive bons mestres,
pessoas muito legais que me ajudaram, líderes. Participei de vários projetos bem legais que tinham tudo para dar certo, e para algumas pessoas realmente eles davam, mas para mim eu ainda tinha alguma coisa que estava faltando dentro de mim, lá no fundo, uma essência, né? E minha irmã já tinha uma escola de terapias, eu nunca fiz uma ligação. Ela tinha uma escola há muitos anos, eu até prestava serviço para ela há muito tempo, só que eu não conhecia o negócio dela. E um dia, eu lembro como se fosse hoje, ela chegou para mim: ô Lúcio, a gente vai mudar para um prédio novo, né? Foi um momento mágico, porque eu vim da praia para cá, eu moro na praia, e eu vim de lá para São Paulo para ver esse prédio, para ajudar ela e tal, e eu fiquei muito entusiasmado, né? Então, com aquela questão da minha ansiedade, eu tive que dar uma controlada para conseguir para entrar numa linha, né? Sou muito grato por ter essa oportunidade. Eu lembro de um dia que eu encontrei depois de uma reunião que a gente teve com todos os professores. A gente foi para o café e eu estava conversando com um dos professores e ele me falou que tinha um projeto. Na verdade fui eu que falei para ele que eu tinha vontade de lançar um projeto online, e ele falou: poxa, que coincidência, eu também estou com essa ideia, né? Eu falei: pô, e como que é esse projeto? Vamos falar sobre isso. Ele começou a me explicar, né? Eu comecei um negócio de chakras, que para mim era novidade e tal, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia muito a fundo, e eu perguntei para ele: pô, mas isso realmente funciona? E ele falou: cara, funciona. Eu falei: e você aplica na sua vida? Ele falou: aplico, né? E a gente ia estruturando o projeto. Depois, mais ou menos de um mês, a gente teve a primeira aula do PD7, que é o Programa de Desenvolvimento dos 7 Chakras, ao vivo, né? E foi uma coisa incrível, né? Porque primeiro que fazer um conteúdo ao vivo não é fácil, né? E a gente conseguiu, né, soltar esse conteúdo, foi transformador. O que me impressionou muito foi o alívio que isso me trouxe, né? Porque logo na primeira aula a gente falou sobre o chakra base, e era um chakra de estrutura, né? de base, e era o que realmente eu estava precisando naquele momento, né? Me estruturar, saber que eu poderia entrar numa harmonia comigo mesmo e fazer coisas mais equilibradas. E, puxa, foi um peso que saiu das minhas costas incrível, né? E por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar e ter resultado nessa questão física. Comecei a melhorar, consegui dar um rumo nos meus tratamentos, né? Tive contato com muitas terapias, mas eu vejo que essa aí, o PD7, ele foi realmente o que me deu uma base para mim construir grandes projetos daqui para frente. Hoje, se eu fosse olhar para trás, aquela minha pergunta que eu não sabia o que eu ia ser quando crescer, hoje eu já sei. Hoje eu posso te afirmar que a resposta está na ponta da língua. Que muito tempo eu demorei para descobrir isso. Então, as pessoas me perguntam: o que você é? Eu não sabia dizer. Eu não sabia o que eu era. E hoje eu posso falar. Hoje eu tenho um coração empreendedor. Nossa base, força, estrutura e coragem. Terra é sustentação, terra é transformação. Evoluir é possível, então erga suas asas ao vento. Evoluir é possível, então, com a planta dos pés bem firmadas ao chão. É tempo de pensar, com o coração não se dispersar.